Beleza, então. Compartilhar aqui a tela, certo, pessoal? Vou ter a tela aqui mesmo. Pessoal, então hoje a gente vai começar a ver um pouco sobre strings, certo? De forma similar ao que a gente fez com os números, né? Existem várias funções, vários métodos, bibliotecas específicas que a gente pode estar usando para trabalhar e manipular melhor as strings, certo? Então, eu vou tentar ir um pouco mais devagar, mais ou menos na abordagem que eu fiz na aula passada, certo? A Grazi deu um retorno positivo, então acredito que talvez assim seja melhor, né? É um pouco difícil para mim estar entendendo, ter uma percepção um pouquinho melhor de como é que vocês estão pegando o assunto, então sempre que vocês puderem dar um retorno nesse sentido, eu agradeço, porque eu posso ir melhorando, né, e corrigindo as coisas para que as aulas vão ficando cada vez mais proveitosas. Então, pessoal, sobre strings, né, a gente já viu algumas coisas, certo, sobre o uso básico. Em vários pontos, elas vão funcionar como uma lista. Então, a string ela vai ter o mesmo tipo de acesso, né, como eu comentei lá. Eu consigo acessar pontos específicos dela, como se fosse um array. Eu também consigo pegar o tamanho da minha string, ver quem seria o elemento máximo e mínimo dentro dela. E esses dois caras aqui, eles me permitem verificar, eu posso converter, né, o meu caractere em um código numérico, né? Se você pensar o computador, ele não tem dentro dele uma representação da letra A, né? Não existe lá dentro do meu circuito A. A é um conceito, certo? E associado a ele, por exemplo, tem um número. Do mesmo jeito que a vírgula, aspas, qualquer caractere, né, que a gente usa, ela vai ter um código associado a ela. E existe dentro do computador, né, dentro do sistema operacional que a gente usa, uma informação de codificação que sabe que quando eu digito, quando está o código, né, que é referente à letra A, ele é passado, eu tenho que desenhar o caractere da letra A. Isso, como eu disse, para diversos caracteres, né? Existem várias possibilidades de codificação, né? Aqui, mais que suficiente o ASCII, né? Mas se vocês... Isso é relativamente comum, principalmente quando a gente muda de sistema operacional, né? Mas às vezes quando está vendo alguma legenda, alguma coisa, fica aqueles caracteres meio estranhos, principalmente quando tem acento, cedilha. Aquilo ali é problema de codificação, porque o texto estava em determinada codificação e você está tentando ler ele em uma outra codificação. Então, por exemplo, o caractere, né, o valor, né, que representa o caractere cedilha, em uma codificação pode ser um, em outra codificação, outro valor. E aí, na hora que você pega esse valor de cá e lê com essa, o que vai mostrar é uma outra coisa completamente diferente, certo? Então, como eu disse aqui, a gente não vai precisar se preocupar muito com isso. Talvez bem lá para o final, se a gente entrar em alguma coisa mais avançada, que vá um pouquinho nessa linha, a gente possa falar com um pouco mais de propriedade. Pessoal, estão conseguindo me escutar bem? Mas tem o pessoal que está dizendo que a conexão tá ruim e vai tentar relogar aí. Eu estava vendo aqui o pessoal comentando, por isso que eu falei, né? Na verdade, acho que por conta do pessoal mais em casa, a conexão de internet, no geral, está bem instável, né? Ok, então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar só mais uma pequena coisa e aí a gente já faz uma pausa, certo? E vai para o programa mesmo, para a ideia lá do Python. E outra coisa é que eu posso usar com as strings, pessoal, aqueles mesmos operadores básicos, né? Mais e vezes, né? E posso também usar os operadores de pertinência, né? Para eu verificar se determinado caractere
está dentro da string ou se não está dentro da string, né? Pessoal, um detalhe importante, certo? Deixa eu ver se eu anotei aqui, anotei. Veja que o caractere, uma coisa é o número 1, outra coisa é o caractere 1. Ou seja, se eu digo que A é igual a 1, eu vou mostrar isso depois, né? Eu estou dizendo que A é um número. Se eu estou dizendo que A é igual a, entre aspas, 1, estou dizendo que A é a string 1. A string 1, pessoal, o código dela, se vocês olharem aqui embaixo, né, seria o 49. Os números, né, os códigos que representam os números, de 0 a 9, vão de 48 a 57. Então, o 0 é o 48, o 1 é o 49 e assim sucessivamente. Certo? Do mesmo jeito aqui as letras. Veja que as letras maiúsculas, elas começam primeiro, vão do 65 ao 90. As letras minúsculas vêm depois. Então, se eu vejo, né, em termos de ordenação, palavras com letras maiúsculas vão vir antes de palavras com letras minúsculas. Diga aí, Grazi. E eu uso aquela função int, que transforma a string em inteiro. Aí esse código vai mudar, então, por Não. exemplo, do 48 vai para o 0? Do 40. Se o caractere, eu digitei o caractere 0, e aí o código ACID dele é 48. Sim. Aí ele vai pegar o número 0. Ele já reconhece sozinho, né? Ele tem esse mapeamento. Ele basicamente vai fazer o seguinte, eu quero converter esse valor aqui, certo? Então, se eu estou com tal caractere, no meu mapeamento, o que é que numericamente ele representa? Então, sei lá, que o 48 representa o 0. O 49 representa o 1. Existe um mapeamento que faz isso. Ah, É ok. isso que a Ok. função int faz, né? Ela pode se perder um pouco quando você bota alguma coisa que não estava prevista. Por exemplo, se você separar o número por vírgula, não vai dar certo, né? Porque a gente vai estar trabalhando com a codificação americana, né? O decimal não é separado por vírgula, é separado por ponto. Certo? Então, observem isso também. Pessoal, então, dito isso aqui, tá, beleza. Deixa eu ver o que é que vem depois. Pronto, acho que isso aqui também dá para colocar, porque é rapidinho. Existem alguns caracteres, tem um nomezinho mais correto, eu acabei esquecendo, mas são basicamente caracteres não printáveis. Aí tem Certo? 41 É um segundos, né? Zero caractere, é um minuto. comando que ele não vai aparecer se você dar um print nele, mas ele vai causar um efeito sobre o seu texto. O mais comum para quem programa em qualquer linguagem é o /n. O /n quebra linha, né? O /t também é um pouco comum, né? Que dá um tab, né? Dá um espaçamento. Existia, né? Agora não existe mais, o /v, que era como se fosse um tab, só que em vez de horizontal, na vertical. Até a versão 2.7 ela tinha, agora já não tem mais. É tanto que eu fiz questão de mostrar aqui, ó, o /v, ele ficou essa caixinha, porque na verdade ele não reconheceu que era aquilo dali, né? Então ele deu uma bugadinha aí, né? E não reconhece mais. E aí agora vou sair daqui da apresentação, eu fiz alguma merda aqui, e vamos lá para o Python, certo? E aí vamos fazer vamos brincar um pouquinho aqui. Nossa, meu Deus do céu, vou botar isso pro lado de cá. Fechar aqui um pouco mais. Vou jogar isso pro lado de cá. Tá, então eu vou voltar aqui só para vocês darem uma olhadinha, certo? Então, assim, uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar. Se você quiser criar um texto dentro de um certo formato, você pode fazer isso usando 3 aspas. Talvez 3 aspas duplas também sirvam. Vamos testar aqui, certo? Então, o uso mais básico que a gente tem das strings, deixa eu colocar aqui, ó.
strings. Seria basicamente isso aqui, ó, A igual a minha string. E dá um print. Vamos aqui, nosso velho teste. Então ele vai exibir, né? Nada novo, a gente já viu isso aqui várias vezes. Uma coisa que é um pouquinho mais novo é isso aqui, ó. Posso pegar essa minha string, aí digamos que eu queira fazer ela de uma forma aí toda estilosa, né? Então eu posso fazer um esquema assim, pessoal, ó. 3 aspas, tá vendo? Tá vendo, ó? Então, essa forma que eu criei para minha string, ela aparece aqui, né? Com essas quebras e tudo. Isso aqui é particularmente útil, porque às vezes a gente não consegue muito visualizar, né? Eu poderia, se eu quero dar uma quebra, eu poderia ter usado normalmente aqui, ó. Veja que ele não aceita, ó, em outra linha, tá vendo que mudou de cor aqui? Isso aqui quer dizer que ele não está aceitando isso como uma string, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó, barra N, lembra lá do nosso barra N, eu acho que é esse lado aqui, né? E vai funcionar, ó, exatamente igual. Se eu tivesse mirado mais, não tinha acertado desse jeito, não. Só que não é tão evidente como é que vai sair esse texto. Por isso que eu até estranhei de ter acertado aqui, tão bem acertado, sem nem ter contado esses espaços, né? Então, aquelas 3 aspas ajudam a gente a representar de uma forma um pouco mais simples, né? Às vezes você quer criar uma interfacezinha simplificada no terminal mesmo, e aí você quer mostrar as coisas dentro de um certo formato, para que fique bonitinho, fique legal e confortável, né? Do usuário, né? Manipular e entender como é que as coisas estão acontecendo. Então, isso aqui é uma das coisas que a gente está vendo. A outra coisa é o acesso. Isso a gente já viu, ou pelo menos minha memória diz que a gente já viu, mas quem me conhece sabe que minha memória não é lá essas Coca-Cola todas. Né? Então, vou aqui numerar não, botar ABCD, né? Eu vou fazer assim, ó, A2, melhor, botar logo assim, 2 a 3, 2 a 3, 2 a 5, período assim, 2 a 5, F, G. Então, ó, os caracteres aqui, lembrem, eu começo da posição 2, lembrem que a minha primeira posição não é a 1, é a 0, e vou até a posição 4. Eu não chego no valor que eu vou ao valor imediatamente antes do que eu coloquei aqui no meu intervalo. Então, ó, 0, 1, 2. Então, começo a partir do C. De fato, está mostrando aqui o C. É bom eu aqui apontando com o dedo, né? Como se vocês estivessem vendo. E aí vai 2, 3 e 4. Né? De fato, mostrou aqui até o E, certo? E aí tem aqueles mesmos usos, né? Nesse momento eu vou deixar um pouquinho mais aberto isso daqui. Quando a gente for falar de listas, a gente vai ver muito mais usos, né, sobre isso daqui. Ok? O tamanho da string, eu posso chegar aqui, ó, print, vou colocar aqui as linhas. Né? Nossa, isso agora. 7, né? De fato, eu tenho A, B, C, 3, 3, 6, 1, 4, 7. 7 caracteres. Ok?
o máximo e o mínimo, eles vão interpretar isso daqui, pessoal, como se fosse uma lista. Então, ele vai avaliar quem é o maior ou menor dos meus elementos aqui, certo? Nesse caso aqui é bastante previsível, né? Botei já ordenado, então, max. O maior é o G, o menor é o A. Se eu coloco, por exemplo, aqui um zero no meio, melhor botar o zero aqui, o zero passou a ser o meu maior. Se vocês olham para aqui, veja, as letras maiúsculas estão entre 0, entre 65 e 90. Os números, os caracteres que representam os números, estão entre 48 e 57. Então, o meu número agora passa a ser o elemento mínimo porque os códigos deles são menores, desculpe, do que os códigos das letras maiúsculas. E se eu coloco aqui no meu código uma letra minúscula, ela vai passar a ser o meu maior termo, tá vendo? Porque o código das letras minúsculas vem depois de todos esses aqui. E eu posso, inclusive, verificar isso usando o OR e o char, né? Se eu quero, por exemplo, saber qual é o código de determinado caractere numérico, caractere string, desculpe, caractere lá dentro da minha string, eu venho aqui, por exemplo, e uso o OR. OR, vou botar assim. Ah. Noventa e sete. Ó, 97, tá vendo? Ainda bem que bateu, né? Então, você tem isso daqui e eu posso fazer o contrário, né? Eu vou jogar aqui um número qualquer. Aí é um número, né? Vou botar aqui 123. 123, não. 117. Gostei mais do número, não. 117, não. 115. 115. 115 é a letra S minúsculo. Faz sentido? Faz sentido. Certo? Vamos ver lá o que é que acontece com o 123. 123. Chaves. Posso fazer um negócio aqui bacana, ó. 124, né? Range, né? 124, 140. Print. Chá. E então, ó, esse daqui são os caracteres. Veja que alguns aqui não apareceram nada, né? Possivelmente são caracteres que representam comando ou alguma coisa que o terminal não é capaz de representar, né? Fazer um teste aqui.
Se eu tentar dar um print nisso daqui, ó. Ah, deu print. Então, acho que esse negócio aqui deve ser comando. Achei que o terminal podia não reconhecer essas coisinhas aí mais diferentosas. Ok, pessoal? E só para concluir aqui, antes da gente entrar no exercício, né? Eu posso somar e multiplicar strings, né? Então, soma, eu vou fazer string com string. Multiplicação, eu vou fazer string com número, certo? Provavelmente, multiplicar casa por bola não deve dar muito certo. Você pode tentar, né? Print, por exemplo, vou criar uma nova aqui, b igual a k. Casa. Então, b vezes 3. Vou tirar aqui esse for, viu, pessoal? Casa, casa, casa. Certo? Então, eu posso fazer, ó, b mais a. Então, b mais a eu vou juntar, né, as duas strings. Vou colocar uma depois da outra de acordo com o que eu defini aqui, né? Se é b mais a, então primeiro vem b e eu concateno com o que vem depois com a. E se é a mais b, então eu concateno. Vem primeiro a, depois b. Então veja que aqui a coisa não é mais distributiva, associativa e aqueles negócios todos que eu esqueci quais são, né? A mais B é diferente de B mais A para operações com strings. E a multiplicação simplesmente aqui é o mesmo que eu fazer B vezes 3 é B mais B mais B, né? O B vezes A provavelmente não deve funcionar. B vezes A eu não posso multiplicar por uma coisa que não seja inteira, né? Também não vai fazer sentido eu fazer isso aqui, né? Vou multiplicar por B e metade de B. Provavelmente isso aqui não deve funcionar, não funciona, né? Então eu posso fazer basicamente essas operações aqui. Não, a soma é relativamente comum, né? Mas a multiplicação, particularmente, eu não lembro de ter usado, né? A não ser para fazer esses exemplos didáticos. Pessoal, dúvidas antes da gente seguir para o exemplo? Ninguém? Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou descompartilhar aqui a tela. Pessoal, então vamos lá, certo? Ó, como eu disse, a ideia é pedir ao usuário duas strings e verificar se elas são iguais. Não é nem dizer quem é maior, quem é menor. Então, vamos verificar se elas são iguais. Então, né, vamos criar a nossa primeira string. Vou botar assim, str1. Cuidado para não usar str. Tá vendo que tá roxinho? Quer dizer que a palavra da palavra-chave da própria linguagem. Input. Digite a primeira string. Na string 2, digite a segunda string. E como é que eu vou fazer, né, para verificar se essas duas strings são iguais? Então, antes de fazer um negócio força bruta, eu posso simplesmente verificar se elas são do mesmo tamanho. Então, se len, chamar de A e B, certo? Que fica menorzinho. Se o tamanho de A for igual ao tamanho de B,
Então, eu vou continuar e avaliar se as duas strings são iguais. Se não for, eu já vou vir aqui e dizer que A e B são diferentes. Ok? Então, beleza. Né? Já ganha um tempo de processamento aqui. Se não fez isso, não tem problema. A gente vai fazer. Então, eu vou criar um laço for, né? Pelo menos é a forma mais fácil que eu pensei de fazer isso daqui. Né? Mais fácil não, né? Mas usando isso daí. Porque eu preciso comparar string ou caractere a caractere. Então, se forem iguais, vou dizer que está no range do tamanho de A, que é o mesmo tamanho de B. Certo? Então, para todos esses índices aí, eu vou comparar para ver se os valores são iguais, né? Aí, como eu disse a vocês, eu vou usar a ideia lá do OR, né? Então, ó, vou botar assim, aí. D, que vai ser a diferença, OR A e menos OR. Não é nem de longe a única forma de fazer isso, pessoal. Existem inúmeras formas. Né? Mas como eu queria que vocês usassem o OR, o SHA, então eu decidi fazer isso dessa forma aqui. Então, para que os dois sejam iguais, o D tem que ser 0. Certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho, pessoal, que se o D for diferente de 0, eu vou dizer que não é igual e vou embora do programa, certo? Então, ó, se D, que é um número agora, for diferente de 0, então eu vou dar um print, esse mesmo print aqui, dizendo que são diferentes. E vou dar um break para eu sair desse laço for. Ok? Então, vou rodar aqui. Então, vou dizer que a minha primeira string é casa. Depois vou botar já aqui para consertar. Assim. Casa e bola. Casa e bola são diferentes, é de se imaginar. Agora, casa e casa, não apareceu nada. Por quê? Porque eu não coloquei aqui nada para dizer quando eles de fato são iguais, certo? Então, eu preciso ainda fazer isso. E aí, pessoal, como é que eu posso fazer isso, certo? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável iguais. Iguais é igual a 1. Basicamente, quer dizer que é melhor. Iguais igual a true. É mais bonito. Beleza. E se for falso, antes de sair desse laço, eu vou aqui dizer ó, que iguais é falso. Eu ia fazer de uma forma um pouquinho mais elegante, mas não é necessário. Vou botar aqui, logo no começão. Iguais igual a true.
certo? E aí, cadê aqui? Iguais igual a falso. Só dou break agora, não estou mais exibindo nada, certo? E a mesma coisa aqui, só digo que é falso. Então, eu separei, né? Todo esse meu código aqui... Eita, eu apaguei aqui. Todo esse meu código aqui, eu estou verificando o seguinte. Inicialmente eu disse que é igual. E se acontecer alguma coisa que me diz que... Veja que eu só preciso identificar uma mudança. Basta que uma letra nessas palavras, nessas strings sejam diferentes para que elas sejam diferentes. Então, basta que eu detecte uma diferença para que eu diga não é mais igual. Então, se o tamanho não é o mesmo, eu já sei que não é igual, então já cai fora. Poderia não fazer isso daqui. Esse cara aqui, né, sem esse if, já resolveria, mas é uma boa prática, né? Então eu preferi colocar aqui para vocês fazerem, para vocês já verem, né? Então eu verifico aqui, a primeira coisa, tem o mesmo tamanho? Tem. Se tem, então podem ser iguais, né? Aí eu venho no meu laço for e vou varrer caractere a caractere e vou verificar se eles são os mesmos, né? O que é que me diz que eles são os mesmos? Tem a mesma codificação. Então eu venho aqui e coloco, né? Se eles forem iguais a zero, ou melhor, se eles forem diferentes de zero, ou seja, que representa que esses caracteres não são iguais, então eu já digo que iguais é falso e coloco um break. Se eu não colocasse esse break, não teria problema, só que eu ia ficar rodando desnecessariamente, né? Eu já joguei o valor de iguais para falso, né? E agora aqui eu vou dizer o seguinte, se iguais, então são iguais. Se não, A e B são diferentes. Então, eu coloquei o print separado. Né? Poderia ter colocado aqui dentro. Mas aí, ó. Vamos lá, então. Casa. Casa. Bola. Casa e bola são diferentes. Casa. Casa. Casa e casa são iguais. Certo? Eu vou... jogar isso lá para baixo, certo? Veja, eu posso, ó, remover isso aqui sem perda. Vou rodar aqui. Casa. Bola. Diferentes. Ele está rodando duas vezes que ele está rodando o código lá de baixo. Eu não quis apagar, certo? Então, casa, casa. São diferentes. Porque um tem a letra maiúscula, outra minúscula. Vai ser o próximo problema. Certo? Pronto. Vou
parar por aqui. Eu ia mostrar uma outra coisinha, mas talvez eu deixe para vocês fazerem depois como exercício em casa. Mas o que é que eu vou querer agora de vocês, pessoal? Eu quero que vocês alterem esse código, e aí vocês vão entender o porquê que eu fiz do jeito que eu fiz, para que o seu programa seja insensível se a letra é maiúscula ou minúscula, ou seja, casa e casa aqui deveriam ser mostrados como ok, são iguais, certo? Então, eu vou deixar vocês aí fazendo, mais uma vez, estou aqui atento. Qualquer coisa, é só vocês me perguntarem. Pessoal, então qual vai ser a ideia, né? E aí foi porque eu sugeri vocês usarem isso daqui, né? Uma vez que eu tenho um negócio numérico e que eu sei por aqui, ó, qual é a diferença entre uma letra maiúscula e minúscula, então eu posso corrigir, certo? Então, mais uma vez, existem várias formas de fazer, mas o que eu posso imaginar é o seguinte, vamos pegar aqui a letra A, né? Se eu tenho que A, o caractere, né, o número lá, menos o do que eu tenho é igual, então beleza, as letras já são iguais. Mas se eu também tenho, e aí eu vou imaginar que eu só estou trabalhando com caracteres, certo? Senão isso não funcionaria. Mas se eu também tenho que o meu caractere, a diferença entre eles for zero ou for essa diferença aqui, ó, de 32, né? Se você pegar aqui 97 menos 65, 32. Então, o B, que vai ser 98, menos o B maiúsculo, que vai ser 66, também vai dar 32. Então, se essa diferença for 0 ou 32, vai funcionar. Quer dizer que os dois são iguais. A diferença é que um é a letra maiúscula ou minúscula. E aí a gente consegue fazer dessa forma. A única questão é que eu vou colocar um ABS, né, para que a diferença, né, ela pode ser negativa ou positiva. Né? Se eu estiver fazendo Azinho menos Azão, vai dar negativo, ou vai dar positivo. Se eu estiver fazendo Azão menos Azinho, vai dar negativo. Então, eu venho aqui e coloco. Vou colocar logo o ABS aqui, que eu já tenho a diferença positiva. E eu vou verificar o seguinte, se for D igual a zero, porque eu estou verificando a condição de ser diferente, né? Então, o D tem que ser diferente de zero e diferente de 32. Nessas duas condições, aí eu digo que os dois não são iguais, certo, pessoal? Vou jogar lá, e só isso, já deve resolver, creio eu. Então, casa e casa são iguais. Veja que o de baixo, né, que eu não alterei, continua dando diferentes, mas agora não. Agora aqui, né, então bola, casa continuam sendo diferentes. Mais uma vez aqui, bola, são iguais. Esse primeiro aqui. O segundo eu não alterei. Então, bola e bola são iguais. Então, de uma forma bastante simples, né? Só por eu estar usando essa ideia de converter em número, eu já consigo verificar se as duas palavras são iguais, certo? Poderia colocar, né, algumas variações, pessoal, para e se for menor, e se for maior, mas assim, existem funções prontas para isso. O meu objetivo aqui era apenas que vocês explorassem um pouquinho essas funções, né? Explorassem um pouquinho esses conceitos mais básicos de string. Então, vamos seguindo aqui, que tem coisa bacana. Um negócio legal é formatação de texto, né? Principalmente porque em grande parte desse curso a gente vai estar trabalhando com programas rodando no terminal.
Então, a gente não vai ter acesso a grandes coisas gráficas. Então, se a gente quiser fazer um programa bonitinho, a gente vai precisar de umas ferramentas legais para formatar, né, e deixar a apresentação mais bacana. Então, uma opção, né, de formatação de texto ajuda, e fora que isso, muitas vezes, quando você também vai salvar os dados, né, se você consegue colocar de um padrão mais legal, mais bonitinho, mais organizado, isso facilita você, inclusive, recuperar esses dados em alguma outra ferramenta, né? Por exemplo, o Python não é que o Python é limitado, o Python tem bastante coisa, mas aí você tem mais familiaridade e mais recursos em uma outra ferramenta. Então, você pode, por exemplo, fazer alguma coisa em Python para coletar dados, né? Imagine de um sensor, vários sensores. Pegue esses dados, salve e depois abre aí no MATLAB, no Octave, no Scilab, ou em qualquer outro software matemático, que vai ter uma série de ferramentas, né, que você poderia, claro, implementar no próprio Python, mas que muito provavelmente lhe daria muito mais trabalho, né? E fora, como eu disse, questão de familiaridade, né? Então, para isso você precisaria guardar esses dados de uma forma um pouquinho bem estruturada. Então, vamos lá. Isso aqui ficou. Não, é porque aqui eu estou falando realmente da versão 2.7. Então, até a versão 2.7, eu podia formatar boa parte das minhas strings usando esse operador aqui, ó, porcentagem. O que eu fazia é o seguinte: na hora que eu crio uma frase bonitinha completa, e nos lugares onde eu quero inserir uma informação, eu coloco esse percentual. E aí eu aviso que tipo de informação vai entrar. Por exemplo, se é uma informação de um string, se é uma informação de um valor decimal, certo? E na sequência eu digo quais são esses valores, né? O que eu estou fazendo com essa tupla aqui. E aí na hora que eu rodo isso, aparece esse texto aqui, né? A turma. Aí isso aqui passa a ser substituído pelo primeiro valor, que é um string A. Possui, aí isso aqui vai ser substituído por um inteiro, que vai vir aqui na segunda posição, 32 alunos, certo? E os principais tipos de dados estão aqui. Eu posso colocar um string, um caractere, um inteiro, um decimal, um inteiro sem sinal, um número flutuante. Eu posso colocar quantas casas desse número flutuante eu quero que sejam apresentados. Eu posso colocar esse ezinho, que basicamente é um número flutuante, só que no formato científico, né, na base 10. Então, ele é apresentado, não é com o 10 elevado a menos 1, não. Isso aqui é só para representar, se eu não me engano, ele usa E maiúsculo. E posso também definir o mesmo E aqui com casas decimais, certo? E isso funciona, né? Isso funciona. Funciona lá para o Python 2.7, funciona para esse cara aqui. A única... Tomem cuidado, porque aqui eu acabei usando o código anterior e eu não coloquei entre parênteses, né? E agora, depois do 3 ponto alguma coisa para cá, eu sempre tenho que usar o parênteses. Então, essa é uma primeira forma que eu tenho de manipular e criar strings. Eu, em geral, uso dentro do print, mas eu posso criar strings dessa forma. Ok, pessoal? É porque acaba sendo mais comum aqui dentro da minha string. Mas é uma forma... aqui eu apresento um exemplo. Ó. Tá vendo? Texto igual, eu crio aqui a minha string e coloco aqui a forma de substituir. E mostro algumas formas. Então, isso aqui é útil. Inclusive, o padrão do C, se eu não me engano, que ele usava lá, sempre tinha uns esqueminhas assim. Certo? Então, eu posso usar isso aqui para criar, né, uma coisa bem padronizada, principalmente se você tem um texto que meio que se repete e que cada repetição você tem alguns valores que mudam. Por exemplo, se eu quero criar um textinho que coloca a nota de cada um dos alunos, então posso colocar o aluno, e aí um campo de string que viria com o nome do aluno, depois vem, sei lá, tirou a nota e um campo para vir a nota do aluno. Então, apareceria isso daí em formato padronizado, né? Inclusive, o meu antigo chefe, né, que era o coordenador de lá
da Unity, eu não lembro se era em Python, mas para mim que era em Python que ele fazia. Ele tinha um programazinho que ele usava para fazer as atas. Então, num TXT, ele colocava campos específicos, né? Tipo a data, o assunto principal, os tópicos, o que foi decidido em cada tópico. E aí ele tinha um programa que ele rodava que montava toda a ata, né? Então, no dia, tal, reuniu-se os professores fulano, cicrano, beltrano, e para avaliar a pauta, aparecia a pauta, aí em relação a tal assunto, foi decidido tal coisa. E aí ele gerava as atas dele tudo de maneira bem padrão, até porque ele tem que gerar um monte de atas, né? Então ele fez isso daí. Então essas coisas são interessantes por conta disso, pessoal. Depois a gente vai brincar com um pouquinho com isso aqui. Vocês vão ver que tem coisa bem melhor do que isso daqui, certo? Eu apresentei mais para que vocês conheçam, mas eu particularmente não uso. Uma coisa um pouquinho melhor, na verdade já bem melhor, é o format, certo? O método format, aí você já não precisa mais estar dizendo isso é um string, isso é um caractere, isso é um decimal, porque é chato você decorar isso daqui, ó. Né? Dizer, eita, como é que é o caractere mesmo? É C, deve ser C, né? Mas você tem que sempre lembrar. Né? Então, ele permite que você não precise, né, saber exatamente qual o tipo de valor que você vai colocar ali. E, para mim, uma coisa que é legal também é que você não precisa necessariamente colocar na ordem. Você pode considerar ele como uma lista numerada ou um dicionário. Dicionário é bem legal porque a informação você coloca ela de uma forma um pouco mais intuitiva. Né? Você diz assim, ó, você tem um campo nome, e aí no campo nome você coloca o nome do aluno. Você tem um campo nota. Então, é muito mais fácil na hora que você está lendo um código, por exemplo, para dar uma manutenção, você vê lá, né? Eu estou colocando aqui o nome e a nota. Então, fica muito mais legível, né? Muito mais fácil de entender do que puramente você coloca, aqui recebe N, aqui recebe S. Aí você, sim, mas o que é N, o que é S mesmo? Deixa eu voltar aqui no código. O N é a nota. Não, o N não é a nota, o N é o nome. O S é que é a nota. Então, fica um pouquinho mais fácil, inclusive, de evitar problemas. E aqui eu tô achando que será que eu converti o certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Eu tô achando que eu tô mostrando a vocês o errado. Não, estou mostrando a vocês o certo. Eu esqueci foi de alterar isso daqui. O print, a única diferença é porque a gente tem que colocar os parênteses, certo, pessoal? Mas não muda assim tanto, não. Aí, veja, eu posso, só vou colocar, aonde antes eu colocava o percentual, mais o tipo de dado que iria entrar, agora eu só coloco chaves. E eu não tenho que dizer qual é o tipo de dado. E aí, o que vem logo depois aqui, ó, esse vai povoar aqui e esse vai povoar aqui. Aí, além disso, eu posso considerar como fosse uma lista numerada. Então, eu posso dizer aqui, vai entrar o caractere, o primeiro, o 0, e aqui vai entrar o elemento 1, que seria o segundo elemento. Então, eu vou colocar aqui esse e depois esse. Veja que eu posso inverter sem prejuízo nenhum. Mantive aqui, ó, então primeiro vai entrar o elemento 1, que é esse cara. Depois vai entrar o elemento 0, que é esse cara. Depois vai entrar esse elemento daqui, que é esse cara. Então, um pouco, eu não preciso obrigatoriamente colocar os meus dados na ordem que eles vão entrar aqui, eu posso numerar. E por último, e para mim o mais interessante, eu posso usar o dicionário. Então, turma, nome, possui N alunos. Essas daqui são as chaves do meu dicionário. Então, eu venho aqui no formato e eu coloco nome, que é a minha chave, igual ao valor associado a essa chave, número de alunos, que é a outra chave, igual a isso aqui. Então, é muito mais fácil, né? Muito mais legível de entender o que é que você está colocando em cada campo, né? Do que simplesmente colocar nada ou colocar um zero. Até porque aqui eu estou colocando valores, mas em geral em um código o que vocês vão ter aqui são variáveis. Então, não necessariamente a coisa fica tão explícita, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pronto, então
isso aqui fecha a questão de formatação, certo? Então, eu vou dar mais uma pausa, certo? E vou agora voltar para aquele problema, melhor, vou voltar não, vocês vão voltar para aquele problema e vão fazer o seguinte, primeiro, agora vocês vão dizer, vão ter que identificar entre aquelas duas palavras quem é a maior, né? Maior. Quem é que vem antes, certo? Pessoal, vocês não vão maior, então quem tem mais letra é maior. Não, né? Vocês vão comparar, né? Casa e bola, né? Pode ser sensitive case ou não, né? Isso deixa a critério de vocês. Mas aí vocês vão colocar casa e bola, melhor, casa e bacana, né? Então, quem é que vem primeiro? Você vai comparar letra a letra. A minha primeira é C, a segunda é B, né? Então, opa, B vem primeiro. Se você estiver trabalhando sensitive case, então se for B maiúsculo, aí pode vir antes ou depois. Aí você tem aquela questão da ordenação, né? Então você não precisa se preocupar. Mas você vai comparando caractere a caractere. E vendo, enquanto os caracteres forem iguais, né, você ainda não sabe quem é maior. Na hora que os caracteres forem diferentes, aí você vai saber quem é que é a maior, certo? Então, primeira coisa eu vou deixar vocês fazerem, antes Tá, eu já vou passar logo todo, vocês vão fazendo, mas depois eu ajudo vocês com isso. Então, vocês vão fazer ele agora identificar se é maior ou menor ou igual. E você vai escrever de forma padronizada, né? Primeiro bem simples, é maior do que o, então, fulano é maior do que esse crânio. Sempre dessa forma. Esse é maior do que esse. Aí você vai escolher quem é que é o qual usando o formato. Certo, pessoal? Usando o formato. Então, nesse primeiro momento, vamos continuar lá o trabalho anterior, né? E vamos usar o formato nessa forma bem simples. Depois a gente usa ele de maneira um pouquinho mais sofisticada, ok? Vou deixar vocês aí que dá para fazer aqui a coisa, certo? Tá, deixa eu só fazer aqui. Então, como é que dá para fazer aqui? Como eu disse, a gente agora não é mais suficiente dizer que elas são iguais, certo? A gente precisa saber se é maior ou menor. Então, eu vou usar agora, ao invés de iguais, eu vou usar comparação. E 0 se for igual, menos 1 se a primeira for menor do que a segunda e 1 se a primeira for maior do que a segunda. Né? Então, a primeira coisa é que agora eu não tenho mais como garantir que as duas têm o mesmo tamanho. Então, vamos primeiro imaginar que as duas têm o mesmo tamanho e vamos ver como é que ficaria. Depois a gente resolve o problema do tamanho. Então, basicamente aqui, pessoal, eu vou fazer do mesmo jeito, certo? Eu vou subtrair uma pela outra, né? Posso fazer dessa forma aqui, né? E não vou mais considerar, não vou considerar a sensitive case, certo? Melhor, vou considerar a sensitive case, então A minúsculo é diferente de A maiúsculo, B minúsculo é diferente de B maiúsculo, então dessa forma fica um pouquinho mais fácil. Depois vocês podem estender para não ser pertinente essa questão não ser pertinente essa questão se é maiúsculo ou se é minúsculo. Então, ó, eu vou aqui, comp, se forem diferentes, aí eu vou avaliar se é maior ou menor, né? Então, eu vou verificar o seguinte, se D for maior do que zero, então quer dizer que A eu vou tirar o ABS, né? Eu perco essa informação de quem é que é maior do que quem. Então, se D for maior do que zero, quer dizer que A é maior do que B, certo? Então, eu vou colocar comp igual a 1. Se não,
comp igual a menos 1, certo? Ou melhor, vou deixar assim. Tem outras formas de fazer. E depois dou o break. Então, ele vai sair e vai me verificar se é maior ou se é menor. Então, depois aqui eu ficaria o seguinte, se comp igual... Tá. Então, tá, depois eu vou fazer isso aqui porque aí eu vou, com o nome que diz, fazendo o esquemazinho lá, como eu disse, do formato, né? Então, deixar aqui por enquanto quieto. Então, isso daqui, pessoal, resolveria o meu problema. Se configura, vou colocar H e B são iguais, se não, elif comp igual a 1, então quer dizer que A é maior que B. Não estou fazendo ainda do formato, certo? Vou deixar para fazer depois. E se não, A é menor que B. Então, esse código aqui deve funcionar para palavras de mesmo tamanho. Casa, bola. Casa é maior do que bola, tá correto? Então, ó, bola, dado, com um D maiúsculo. Então, o dado tem que ser menor. Bola é maior do que dado. Então, para palavras de mesmo tamanho, funciona bem, certo? Qual é que é agora que a gente tem que fazer? Tem que resolver o problema do tamanho da string, né? Então, se ela for menor, uma for menor do que a outra, eu tenho que avaliar, né, isso daí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é identificar quem é que é a menor, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, tamanho igual ao tamanho de A. Melhor, menor. Tamanho menor. Vou dizer que o tamanho menor é o de A. E eu vou verificar se isso está certo. Se estiver errado, eu substituo. Então, se o tamanho de A for maior do que o tamanho de B, então, tamanho menor igual ao tamanho de B, certo? Eu tenho que trabalhar com a menor das duas para evitar que, como o nome que diz, eu tento acessar um ponteiro numa posição que não existe, né? Digamos que A tem 5 elementos e B tem 4, se eu estiver verificando o elemento 5, o B não tem, e aí vai dar erro, certo? E aqui, range tamanho menor, certo? O que eu vou verificar agora é o seguinte, ó. Se eu sair desse laço for, ou seja, varreu todos os ponteiros, e eu continuar com 0, quer dizer que eu não entrei por aqui. Então, quer dizer que todos os elementos das duas strings são iguais, menos o que teria a mais. E aí é isso que eu vou avaliar. Então, ó, se comp for 0, ou seja, eu não encontrei dentro lá das minhas duas strings nenhum elemento diferente. Eu vou colocar aqui um exemplo só para vocês verem, certo? Então, vamos botar assim, bola e bolas. Ó. Então, ó, o menor é esse, eu vou comparar só os 4 primeiros. Os 4 primeiros são iguais. Então, o meu comp sairia 0. Agora, eu vou avaliar o seguinte, se o comp for 0, eu vou verificar se o tamanho das duas é o mesmo. Se não for, aí quer dizer que eu vou dizer que quem é maior é a que tem o tamanho maior, certo? Então, se o comp for igual a 0, aí eu vou verificar, ó, se o tamanho de A
for maior do que o tamanho de B, então A é maior. Então, comp igual a 1. Se não, se o tamanho de A for menor do que o tamanho de B, então comp igual a menos 1. E isso deve ser suficiente. Então, bola, bolas. Bola é menor do que bolas. E tá certo. Né? Se eu rodo aqui agora, casa, casa. Casas é maior do que casa. Certo? Aí agora vem apenas o uso, né, do format, né? Então eu posso, por exemplo, manter as duas e dizer no meu format simplesmente o operador, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Vou copiar isso aqui para não deletar, mas eu vou fazer o seguinte. Então, se comp for igual a 0, eu vou botar assim, ó, op igual a Se não, se for igual a 1, então eu vou dizer que a operação, né, ou a condição, comecei com a operação, vai ser maior que, e se não, o op vai ser menor que. E aí eu venho simplesmente agora e vou imprimir, ó, print a ou então o primeiro valor é operação, terceiro valor. Então, ponto format. Aí eu vou chegar aqui e vou dizer o seguinte. O meu primeiro valor é o A. Op e B. Então, vamos ver aqui como é que fica. Então, casa, bola. Casa é maior do que bola. Bola, casa. Bola é menor do que casa. Então, item, operação e o segundo. Certo? E eu posso usar também como, por exemplo, quero colocar o B primeiro. Então, em vez de mudar tudo, eu venho aqui, ó, o B, que é o primeiro, o A e a operação. Então, bola, botar os mesmos valores, casa. Veja que agora aparece, casa é menor do que bola, certo? Eu inverti aqui as ordens, mas não inverti o operador, certo? Por isso que está errado aqui. O que eu quis mostrar foi essa questão de você poder alterar, né, as coisas. Ok? Dúvidas, pessoal? Então, você pode usar do mesmo jeito. Aqui eu posso dizer o seguinte, ó, primeiro, comparação, e segundo, melhor, vou chamar de P, C, fica grande, senão não vai dar problema, e S.
Aí eu venho aqui, ó. P igual a C igual a OP e S igual a B. Acho que não tá... Deixa eu só olhar aqui. Mas eu acho que era assim, né? Não. Eu não coloco aqui. Ele entende como se fosse uma variável. E aí, primeiro string bola, casa. Então, bola é menor do que casa. Então, é uma outra forma que eu tenho de fazer, né, usando a ideia de dicionário. Dúvidas, pessoal? Deixa eu ver o que é que tem na sequência, mas acho que aqui agora é bastante coisa, certo? Então, eu vou encerrar por aqui. Vou deixar apenas algumas ideias, não vou deixar os exercícios mesmos, né, para vocês fazerem, mas vou deixar aqui as ideias. O que é que vocês podem fazer agora, pessoal? O ideal é que vocês explorem um pouquinho essa ideia de formatação. Então, naquele programa anterior, lá da calculadora, vocês podem usar esses formatos, usar o que vocês viram aqui, para tentar deixar ele um pouquinho mais organizado, certo? Outra coisa também que eu queria que vocês fizessem era, e esse é um pouquinho, pelo menos nesse momento, vocês vão ver que depois é bem simples, mas nesse momento talvez dê um pouquinho mais de trabalho. Vamos ver como é que eu posso colocar isso para vocês, viu? Tá, já sei. Ah, ó, vocês vão ter um programa, né, que vai mais uma vez o usuário entrar, né, com dados. E aí, basicamente, você vai perguntar assim, né? A primeira pergunta é quantas amostras, né? Quantas amostras não, quantos alunos, né? E aí vai dar um número, por exemplo, 5. E aí você vai repetir, né, por 5 vezes uma coleta de informações. Essa coleta de informação vai ser o nome do aluno, pode ser só o primeiro nome, a turma do aluno e a nota, certo? E aí, basicamente, você vai criar um textinho para exibir, né, as notas de todo mundo, né? Mais ou menos como eu fiz no exemplo. A nota de fulano foi tanto. A nota de fulano da turma tal foi tanto. A nota de cicrano da turma tal foi tanto. Aí, como é que vocês vão fazer isso, né? Num primeiro momento, vocês vão, à medida que vão rodando, vocês já jogam, certo? Primeiro momento. Não vai ficar bom isso, vai ficar uma bagaceira, né? Aí, o que é que eu quero que vocês façam? Né? Depois de vocês fazerem isso, vocês vão fazer primeira coisinha mais sabidinha, né? Vocês vão esperar colocar todos os itens, né? Todos os alunos, para depois exibir tudo. Já vou dar a dica, porque essa é a versão fácil. Como é que vocês podem fazer isso? Vocês podem ir concatenando você monta a string, né? O aluno, você digitou o nome do aluno, digitou a nota e a turma. Aí você cria um string. O aluno fulano da turma tal tirou tanto. Pá. Aí você vai concatenar isso, né, com o que vier depois, usando no final sempre um /n para forçar uma quebra de linha. Então você usa o /n e vai estar fazendo quebra de linha. Então dessa forma você vai conseguir depois guarda lá uma string zona
e no final exibe tudo, certo? Aí vai dar um print. Então isso aí é a forma bobinha de fazer a coisa. O que você vai fazer depois, esse vai dar mais trabalho, esse aí seria o Advanced, vocês vão guardar as informações em 3 strings. Então, todos os nomes dos alunos vão estar em um string, todos os nomes de turma, né, dos alunos vão estar em outro string e todas as notas vão estar em outro string. Você pode separar isso do jeito que vocês querem, que lhe facilite depois. E aí, depois de todos os dados coletados, aí você vai rodar um negócio que vai pegando nome, turma e nota e vai montando e apresentando ali na hora, certo? Deu para entender? Deixa eu ver aqui o que é que Grazi perguntou. O usuário com os dados. Criar um texto padrão para exibir os dados. Concatenar string. É isso mesmo. É isso mesmo, Grazi. Isso mesmo. Depois aí jogue lá no grupo para a galera ver. Beleza, pessoal? Dúvidas? Então, beleza. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Provavelmente na quinta. A não sei que tenha alguma coisa diferente. Ok, pessoal? Mas aí a gente vai conversando. Tchau, tchau.